legítimo que os nomes venham do conselho. Aí, esse é o ponto que na realidade é constitucional que eles venham do conselho. É menos traumático para situações de dificuldade posterior. É mais apropriado que todo esse crivo se processa antes da eleição. Os nomes devem ser os que passaram no exame de vida e de testemunho à luz das qualificações que foram exigidas pela palavra. Uma boa prática de respeito à Assembleia, e eu sei também que isso é controverso e difere de igreja para igreja. Na igreja na qual sou presbítero, a prática vem uma cédula com os nomes. Mas vem também um lugar com uma linha em branco, para que qualquer nome ou nomes que preencham as qualificações bíblicas e constitucionais possa ser colocado ali no qual a Assembleia deseje votar. A Assembleia, se isso for o caso, a Assembleia deve ser alertada, entretanto, que se tal pessoa for eleita, ou seja, se for eleita uma pessoa cujo nome não consta na cédula, essa é uma possibilidade, o Conselho continuará exercitando a sua prerrogativa e direito de supervisão espiritual da Igreja, aprofundando o exame antes da ordenação, havendo a possibilidade da eleição não ser confirmada por discrepância bíblica ou constitucional. Se a pessoa não se encaixa nos requerimentos, então não deve ser ordenada, né? A Constituição diz o seguinte no artigo 112. Só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol organizado pelo Conselho, observado o que estabelece o artigo 13 e seus parágrafos. Então, de uma certa forma, a Constituição abre essa possibilidade de votar ou ser votado todos aqueles que estiverem naquele rol, né, em plena comunhão, que preencham as demais qualificações que já foram explicitadas ou na Constituição ou na Palavra de Deus, nas diretrizes contidas nas cartas pastorais. O quinto ponto é a Assembleia. Vamos falar um pouco sobre a Assembleia. A Assembleia é sempre extraordinária. Não pode haver uma eleição numa Assembleia ordinária. A Assembleia é sempre uma reunião extraordinária, convocada com o fim específico de promover aquela eleição, devidamente convocada pelo boletim da igreja ou divulgada por meio apropriado com antecedência constitucional, e o modelo de estatuto da igreja local contido na Constituição especifica o seguinte: da Assembleia, é o capítulo 3º, artigo 4º, a Assembleia Geral constará de todos os membros da igreja em plena comunhão e se reunirá ordinariamente ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente quando convocada pelo Conselho. Aí tem o parágrafo 1º, que eu não vou ler, mas o parágrafo 2º diz o seguinte: a Assembleia se reunirá extraordinariamente para eleger pastores e oficiais da igreja. E tem outras situações onde ela se reúne extraordinariamente. Mas para o nosso propósito, basta nós estarmos relembrados de que a eleição é sempre numa Assembleia extraordinária. Preferencialmente, a Assembleia deve ser realizada sem prejuízo da instrução dominical. Muitas igrejas têm a prática de a Assembleia substitui, né, a escola dominical ou a reunião. De preferência que não haja prejuízo da instrução dominical. O que eu aconselho é que o período de contagem dos votos seja utilizado para o estudo da palavra. Faz-se a votação, suspende-se por um período de tempo, desloca-se a contagem para um canto ou para um outro recinto, né, pela comissão de escrutínio que foi formada, e procede-se o estudo da palavra. Mas não recomendo que haja divisão em classes, né? Não é uma boa prática, eu sei que isso é costume em algumas igrejas. Se você chegar no meio de uma classe com um segundo ou às vezes até um terceiro escrutínio para que o pessoal vote com os membros distribuídos em classes fragmentados. Isso ocorre. Isso é terrível, isso não é uma boa prática de assembleia. A instrução da palavra deve existir, mas vamos ter uma classe conjunta então naquele dia. Vamos estar planejando a situação, vamos estar prevendo a possibilidade e a necessidade de um segundo ou de um terceiro escrutínio, mantendo todo o povo coeso, de forma ordeira, né, como convém.
essa divisão de classes e às vezes a fragmentação, ou às vezes até uma posterior reunião, depois que todo mundo foi disperso, isso descaracteriza uma assembleia ordeira. O sexto ponto que eu queria ver nessa questão de como escolher o presbítero é a questão do ser provado, da instrução e da observação atenta. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz que os oficiais sejam primeiramente experimentados. O trecho está no meio das instruções que são dadas aos diáconos. Então alguém pode dizer, isso aí só vale para os diáconos, para os presbíteros, não. Mas note que o texto que está no meio das instruções dadas aos diáconos diz, também sejam. Então esse também sejam mostra que essa necessidade é também válida para aqueles cuja instrução já veio anteriormente, ou seja, semelhantemente aos presbíteros, sejam primeiramente experimentados. O que é esse ser experimentado ou ser provado? Né? Precisamos examinar, mas já sabemos que isso é parte do processo de seleção do oficialato. O texto enfatiza primeiramente, e eu entendo isso como sendo antes que entrem no pleno exercício das atividades. Mas o que é ser experimentado? O que é ser provado? Que período de teste é esse? Isso acontece antes ou depois da eleição? Uma das respostas que a gente pode dar a essa pergunta é que a aferição de vida e a aferição do testemunho, com as características que foram colocadas muito claramente por Paulo, isso já é parte do exame, já é parte do experimentar, do provar. Quando você está aferindo um testemunho, um registro de vida, o que as pessoas sabem de uma determinada pessoa, com aquilo que é requerido para aquele ofício. Isso já é parte do exame. E essa tarefa não é só do conselho, né? Essa tarefa é uma tarefa dada aos membros, à Assembleia, eles devem estar visualizando. Para isso é necessário que eles saibam em detalhes o que é requerido dessas pessoas. A congregação deve igualmente estar sempre sendo instruída sobre o caráter que Deus deseja para os oficiais da igreja. E esse caráter, é óbvio, ele é um caráter que é modelo para os demais membros. Quando a congregação é instruída sobre contra aqueles pecados e sobre aquelas virtudes, por exemplo, que nós encontramos em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, ela está sendo instruída com relação à postura de vida individual de cada membro também do corpo de Cristo. Então, nunca é demais nós estarmos reforçando aquilo que Paulo indica como sendo características desejáveis e ideais. Se existem objeções que são conhecidas por alguém com relação a qualquer pessoa, com relação a essas características, essas objeções devem ser trazidas ao conhecimento do conselho se nos encontramos no meio desse processo de eleição. Agora, se o ser provado for apenas o confronto da pessoa com as características bíblicas, nós podemos inferir que essa prova precede a eleição, que ela se enquadra naquela triagem prévia que o conselho está fazendo. Mas eu não considero fora de propósito que esse ser primeiramente provado, essa expressão que é utilizada aqui, que isso envolva também, que isso compreenda a inserção em algumas atividades do conselho de candidatos já eleitos, para que sejam observados quanto à sua instrução, suas atitudes, o seu caráter,